experiência, né, já atuou e atua como professora do Departamento de Psicologia e como psicóloga organizacional, todas as funções também na Universidade Estadual da Paraíba, e atua como coach de alta performance e consultora empresarial, com enfoque na consultoria estratégica de pessoas e desenvolvimento de equipes. Então, esse é um resumo, tá, do currículo. Na verdade, tem muitas outras experiências, mas esse é um resumo do currículo da psicóloga Mona Lisa Ernesto, que estará conosco em alguns minutos e que nos proporcionará um momento de muito conhecimento, né, de muita sabedoria e de muita partilha, né? Então, que vocês estejam abertos para ouvir, participar, interagir e fazer também uma escuta atenta daquilo que ela vai trazer para todos nós. Mona Lisa? Oi, tá me ouvindo agora? Acho que eu liguei Sim. o microfone agora. Boa tarde, Mona Lisa, Boa seja bem-vinda. Obrigada. É com muita alegria e gratidão que nós recebemos você neste momento, em nome de toda a equipe, todos os alunos da ECIT Mangabeira. Seja muito bem-vinda. Estamos aqui para fazer uma escuta atenta daquilo que você vai trazer para todos nós. A palavra é com você. Boa tarde, pessoal. Vocês me veem e me escutam bem? Liguem as câmeras para dar seu oi, gente. Cadê? Boa tarde, Rayane. Boa tarde, Renato, Bruno, Kevin. Só vejo professora Williane e acho que professor Joelson. Mas subentendo que todos estão aqui, dando seu oi para a minha pessoa. Continuo subentendendo, mas adiantemos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite de Manu. Ana Beatriz também, Isabela, estão aqui. Presentes. Agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouco dentro da lógica de saúde mental, né? A demanda inicial, falar sobre ansiedade relacionada ao trabalho, mas aí eu gostaria de, no primeiro momento, ampliar um pouco o foco, falar sobre saúde mental, até pelo contexto, né, do mês, assim, um mês muito significativo para a psicologia, com foco na saúde mental, e depois a gente vai adentrando, focando nessa temática mais específica. Aproveito para dizer a vocês que tem um companheiro ao lado, que vez ou outra pode ser que vocês vão ouvi-lo, né? Afinal de contas, ele só tem 3 meses, ainda não entende muito da lógica social. Mas é um prazer que agora eu começo a compartilhar com vocês um pouco da apresentação. Só, por favor, me sinaliza se é a guia, né? Não, é a janela? Eu apresento como guia? Como janela. Ops, janela. Apareceu? Sim. Opa, obrigada. Sim. Deixa eu só entrar aqui também no celular para poder acompanhar, que quando fica projetada a tela eu não vejo mais vocês. Mas aí qualquer coisa dentro dessa lógica do nosso encontro, eu gostaria que vocês se sentissem muito à vontade para intervir, para se posicionar e também para colocar alguma dúvida, caso aconteça em algum momento da minha fala. Antes
Antes do programado, né, a minha presença ativa está aqui junto a vocês também. Mas vamos lá falar sobre, né, aproveitando o encontro da mostra técnica, falar sobre ansiedade no mercado de trabalho, ansiedade e um espectro maior falar sobre emoções. Vocês continuam me ouvindo bem? Eu acho que tá... Sim. Pronto. Então, vamos lá. Eu sou Mona Lisa Ernesto, falarei um pouco rapidamente, né, de quem eu sou, do meu percurso, da minha trajetória, para que vocês me conheçam, porque desse grupo eu conheço só uma pessoa, né, que mandou, mas desde já ressalto novamente o prazer pelo convite e pela oportunidade. Então, vamos lá. Pega na minha mão aqui todo mundo, para a gente caminhar junto por esse tempo que será de aprendizado e de informações que acredito poderão somar na vida de cada um de vocês, que escolheram essa sala, né? Sei que são salas simultâneas, mas já que estão aqui, vamos aproveitar o nosso momento. Então, de início, eu gostaria de falar sobre a inteligência emocional. Já ouviram falar sobre inteligência emocional? Muito se fala sobre coeficiente intelectual, né? A inteligência intelectual, que é essa que é medida por testes, que por muito tempo vigorou enquanto a única inteligência conhecida e reconhecida. Para além dessa inteligência intelectual, a gente tem já literatura falando sobre inteligência emocional, como se fosse uma complementação entre o intelectual e o emocional, tal qual o nosso hemisfério, nosso cérebro, composto por dois hemisférios, direito e esquerdo, que a gente vai ver aqui ainda durante a apresentação, cada um com um foco específico de atuação, um voltado mais para o intelectual, para o concreto, o outro mais para o artístico, emocional. Bruno conhece e estuda junto com o social. Então, a gente vai perceber que, para além dessas duas principais inteligências, já tem teóricos que identificam 9. A gente vai ver. Willy Kessia. Essa é a oportunidade, é o momento para que a gente possa falar sobre a inteligência emocional. Como é que ela é composta, como é que eu posso desenvolver, por que é importante ter inteligência emocional? Será que a inteligência emocional vai impactar na ansiedade, no estresse no ambiente de trabalho? Pensem, já tragam esses questionamentos para agora, que daqui para o final eu espero respondê-los, e caso não responda, que vocês lancem as perguntas para que a gente possa ir construindo juntos. Então, Deepak Chopra já disse que os níveis mais altos de rendimento são de pessoas que são centradas, intuitivas e reflexivas. Centradas, intuitivas, sabe aquela voz que vem de dentro, que você às vezes não consegue explicar, mas tem um impulso, tem um insight, tem um feeling, aí faz, é assim, ou essa é a resposta, tá fazendo prova. Tem duas alternativas, geralmente, aí você faz, não é essa, nem pensa muito, vai no intuitivo. Então, são essas pessoas que percebem problemas enquanto oportunidade. Não tem um problema, não tem uma pedra, Eric é assim. Não tem um problema, uma pedra no caminho. Para alguma pessoa, essa pedra vai ser um empecilho intransponível. Ela não consegue pular, ela não consegue avançar. Para outras pessoas, essa pedra vai ser um degrau. Vai ser uma oportunidade dela conseguir melhorar, lapidar um conhecimento, uma necessidade, um defeito, que às vezes ela nem percebia antes. Que se não fosse a existência desse problema, ela não teria consciência sobre. Problema? Quem foi que disse que o problema é sempre um problema? Às vezes o problema é uma solução. Então, vamos lá falar sobre a inteligência emocional. Quem sou eu? Mona Lisa Ernesto Silva, psicóloga, consultora e coach. Fiz mestrado em psicologia social pela UFPB, consultoria organizacional, que foi onde eu conheci Manuele, que está com vocês. Sou professional and self-coach também, graduada em psicologia, com habilitação em psicologia organizacional e do trabalho, graduada em administração
Já exerci a docência na UEPB, na UFCG, e atualmente estou em licença maternidade da Uninação. E também já tive experiência com ensino técnico. E percebam que eu não estou sozinha, né? Estou afastada e ele está aqui, né? Estou afastada de lá, mas ele está aqui. Vamos conversando sobre psicologia, maternidade hoje não, mas vamos falar sobre foco em saúde mental. Gente, se eu sair um pouco do foco, por favor, professora, a senhora mediadora, Williane, a senhora me chama, porque se eu me espalho muito, eu demoro a voltar. Tá certo, tudo bem. Obrigada. Então, na contemporaneidade, a gestão das emoções é um dos indicativos de sucesso, tanto pessoal quanto profissional. E ele pode ser identificado de diferentes formas, em diferentes grupos. Como é? Por quê? Gestão das emoções. Isso existe? Emoção a gente só não sente? Não. A emoção, ela é parte da nossa identidade enquanto indivíduo. E para que a gente possa ter um desempenho consciente, um desempenho otimizando performance, otimizando resultado, eu preciso ter consciência das minhas emoções. Você age por impulso ou você sabe dizer o que é que te impulsiona a ter determinados comportamentos, determinadas ações? Sabe aquela situação que acontece algo que você explodiu? Pô, eu fiz isso? Nunca que eu faria isso. Eu fiz, a minha reação foi essa, e você às vezes não percebe. Os outros têm, né, uma compreensão, porque vem, mas você não se dá conta, não se percebe, enquanto tendo esse comportamento. Age por impulso, muito por impulso. Ó, já tem pessoas trabalhando essa necessidade de controlar, né, de melhor gerenciar as emoções, esse ímpeto, essa vontade. Ah, pensei e fiz. Impossível. Pessoas impulsivas, que mal pensam e já estão fazendo. E isso pode ter resultados positivos, quanto também pode ter resultados, né, negativos, a depender de como acontece, principalmente se a gente falar em contexto de trabalho. Uma equipe com 5 pessoas, 10 pessoas, cada uma agindo no impulso, sem ter um plano estratégico, sem ter um norte específico para fazer. Imagine como vai ser no final de uma semana, no final de um mês, as metas, o que era para ser alcançado, o que era para ser realizado. Aí José Vitor está dizendo, tem que ser frio e calculista. Aguarda. Vitor, pega aqui na minha mão. Não sai ainda não. Fica aqui, que a gente vai ver que muitas dessas emoções, o mais adequado, né, já trazendo uma resposta, é lidar com equilíbrio. Nem ser totalmente impossível em todas as situações, nem ser unicamente frio, com aquele pensamento estratégico, né, calculando cada mínimo dos mínimos passos. Aí eu pergunto a vocês, eu gostaria de saber, vocês sabem como otimizar o gerenciamento das emoções? Você se domina pelas emoções? Ou você as domina? Pensa aí, rapidinho. Você se domina pelas emoções? Mais ou menos, vai depender. Domina. Acho que sim. Devemos dosar, depende. E sentimento. Diga aí, Aisha. Michael, depende. Me domina. Vamos agora, vai depender, né? Depender da situação, do contexto. Então, uma frase muito interessante que eu vou trazer sobre essa especificidade, né? Sobre essa particularidade, esse detalhe. Como fazer com que as emoções elas tenham espaço, tempo, local adequado para serem expostas. Bora lá, gente, refletir e também conhecer, né? Eu pretendo apresentar para você, tenta, se consegue é outra história. Vamos lá, falar sobre gerenciamento das emoções. Olha só, a discrepância, a diferença entre o que é intelectual, coeficiente de inteligência, QI,
e o que é coeficiente de inteligência emocional. Conseguem perceber a imagem? Estão vendo? Estão vendo a imagem do iceberg? Dá para perceber que é um iceberg? Sim, sim. E olha só a lógica que é a analogia que é feita aqui. O que é da inteligência intelectual? Isso que eu apresentei lá no início. É inteligência intelectual, né? É currículo, trajetória, formação. É isso. Diante de tudo que envolve o indivíduo, diante de tudo que envolve eu, enquanto indivíduo, eu, pessoa. QI, comparado ao que é do emocional, é isso aqui. Eu gosto de fazer analogia com Titanic, o filme. Não tem lá, não sei se todos conhecem, é um filme, né, para a faixa etária do público. Para a faixa etária do público, talvez um filme antigo, mas ele apresenta a história, né, de um grande navio, que na época era conhecido como indestrutível, e que foi colocado foi afundado por um bloco de gelo. Que as pessoas que comandavam aquela embarcação acharam que o bloco era pequeno e que dava para fazer, né, se desvencilhar daquele objeto. Ah, já passou. Em cima passou. Desviar, isso. Se dava para desviar. Em cima passou, mas só que embaixo era muito maior. Estava abaixo da água, a gente não vê. E daí aconteceu o que aconteceu lá. E isso aqui é com cada um de nós. O que está acima é isso tudo que você vê, mas que é muito pouco comparado ao emocional e que vai, né, ditar muitas vezes as ações do indivíduo. Uma contribuição que depois a gente pode, em outro momento, quem sabe, aprofundar. Quando eu falo em QI, é consciência. Consciente. Que você sabe, que você estuda, que você aprende. E quando eu falo em QE, coeficiente emocional, uma parte desse bloco tem o que é inconsciente. O que você racionalmente não explica, não consegue entender, mas que está lá. E se pode medir o que é, a gente tem algumas técnicas que podem ser desenvolvidas. Não se mede porque é algo muito particular. Vocês vão ver as 5 principais habilidades, os 5 principais domínios que são necessários para a inteligência emocional. E é difícil medir, é difícil ter uma métrica, um número para isso. Por isso, o coeficiente intelectual, como ele é regido por um teste, eu tenho até um teste para trazer para vocês, para testar o nível de inteligência emocional. Mas não é medido em número, mas assim, é uma medida qualitativa. Se der tempo, aqui no final eu apresento para vocês. Se vocês tiverem interesse de fazer. Eu até tinha omitido da apresentação, mas aí eu coloco... Eu tinha omitido, mas aí eu habilito novamente. E aqui, ó, a contribuição. Quem fala de inteligência emocional não sou apenas eu, que estou aqui à frente de vocês. Ela já é falada, já é percebida, estudada desde os tempos gregos. E sabe quem é essa pessoa aqui? Quem é essa persona da imagem? Alguém sabe quem é essa figura? Bem famosa. É um filósofo. Já vou dar a resposta porque Vitor Aristóteles. Muito bem, Vitor. E olha só, Aristóteles viveu em 384 a.C. a 322. É o pai. O que é que ele disse? Que é associado às emoções. Olha só, percebe. Qualquer um pode zangar-se. Isso é fácil. Zangar-se, né? Expor aquela emoção, né? Um rompante de emoção. Mas zangar-se, olha a dificuldade. Zangar-se com a pessoa certa. Quantas vezes você tem uma raiva de alguém da escola, vai descontar em casa com a mãe que não tem nada a ver? Tem a raiva de um colega e vai descontar no professor, no irmão. Alguém que está no contexto, né, familiar, pessoal. A dificuldade é a pessoa certa, a medida certa
Sabe aquela topada que a gente leva às vezes e acaba maldizendo 3 gerações de antepassados? Será que a reação, a ação que desencadeou a reação, a topada, era isso tudo? Medida certa, na hora certa. Faz de conta que eu tô com o relógio. Pelo motivo certo, quantas brigas que se iniciam pelo motivo equivocado, né? Fala agora em relacionamento. Ou relações interpessoais. Você tem uma raiva e vai guardando, aí acontece uma coisa que não tem nada a ver e você vai e explode. Aí a pessoa fica, isso tudo? Foi eu que fiz? Por isso? Aí a gente vai perceber que o motivo, talvez, né, da exposição das emoções não tenha sido mais adequado. Da maneira certa. Pessoa certa, medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa. Isso é que é difícil. E por isso que a inteligência emocional nos ajuda a entender essa dificuldade. Ou nos ajuda a lapidar as nossas emoções, a nossa essência. Vocês querem aprender um pouco mais sobre inteligência emocional? Pois, sim. Olha, já escutei uma voz. Não vejo ainda imagens, mas já estou escutando voz. Sempre é bom. Vamos lá. Então, ó, como é que eu posso... Bora, Matheus. Sim, nem apresentei, ó. Eu estou aqui com o Matheus. Que eu acho que em breve vai para a cadeirinha. Mas olha só, isso não nos impede de focar na inteligência emocional. Vem, gente, vem comigo. A inteligência emocional, ela tem uma parte que é inata, nasce com o indivíduo, aquelas características que desde criancinha você já percebe, né? Um ou outro elemento que aquela criança apresenta, às vezes uma criança mais introspectiva, às vezes uma criança mais extrovertida, que tem um ímpeto para a liderança, outras que têm, né, comportamentos distintos. Então, a inteligência emocional tem essa parte inata, tem uma parte congênita, que é adquirida no útero materno, na formação, né, na relação da mãe com a criança, e tem também o que é adquirido. E dentro disso que é adquirido, a gente vai perceber que é adquirido pelos modelos emocionais que o indivíduo vai sendo apresentado. Então, são os educadores, né, no primeiro contexto, pais, alguém que desempenha um papel de substituto parental, professores, meio social, cultura, mídia. Tudo nos primeiros anos de vida. Bora lá, primeiros anos de vida. Então, quais são as características essenciais da inteligência emocional? 2. Presta atenção, que se vocês quiserem anotar, talvez faça sentido depois voltar. Eu vou disponibilizar a apresentação, aí vocês podem voltar para esses pontos mais interessantes que vocês julgarem. O slide está sendo apresentado ainda? Sim, professora. Porque no celular eu não vejo, mas vocês estão vendo? Vocês me veem? Sim. Tá. Deixa eu desabilitar a câmera aqui. Vocês me veem ainda? Sim. Pronto. Vou deixar. Então, tem a característica que é intrapessoal, usada no convívio de uma pessoa com ela mesma, intra. Se eu falo intra, é você e você. Ó, um movimento de mão, intra. E que vai ajudar numa situação favorável ou desfavorável. Você saber reconhecer suas emoções e como elas se expressam, estimular emoções agradáveis, saber controlar essas emoções, saber ressignificar. E tem o que é interpessoal. Entre pessoas. Então, tem empatia, que é um dos pilares da inteligência emocional. O que é empatia? Se pudesse ser explicado em poucas palavras, o que é empatia? Seria se colocar no lugar do outro? Isso. Essa é a essência, saber se colocar no lugar do outro, no lugar do próximo. E a gente vai perceber que isso não é tão fácil quanto essa definição parece. Reconhecer a dor do outro. Reconhecer e tentar se colocar. Sem julgar, sem emitir seus próprios juízos de valor para aquela dor, para aquela vivência que não é sua, é do outro. Então, dentro do que é interpessoal,
A gente vai ter a empatia, saber respeitar a individualidade, saber estimular a dignidade das pessoas, utilizar pensamentos positivos e tomar decisões acertadas. E para entender essa lógica da inteligência emocional, eu gostaria que agora a gente falasse um pouco sobre comunicação, de forma rápida, para que vocês entendam que muitas vezes o que é dito e como é dito vai gerar uma diferença na forma como o indivíduo vai entender, como ele vai absorver e que emoção vai ser suscitada daquele encontro, daquele discurso. E, por mais que seja falado, por mais que se fale dentro da comunicação, dentro da linguagem verbal, a gente já sabe que apenas 7% do que é dito é que, de fato, é apreendido pelo indivíduo. Fisiologicamente falando, a gente fala do neocórtex, uma parte do nosso cérebro. 55% do que é entendido da comunicação é o não verbal. É gestual, é voz. São aqueles elementos que não estão associados diretamente ao discurso, mas sim à mensagem geral. E 38% faz parte do sistema límbico, que está diretamente relacionado com as emoções. É o tom da voz. Pessoas que têm um tom de voz muito agressivo geram um tipo de compreensão. Quem tem uma voz mais calma gera outra. Sim, o tom de voz vai gerar uma particularidade, uma diferença na forma como a mensagem vai ser apreendida. Então, ó, a gente tem o instintivo, que é 55%, o emocional, que é 38%, e o intelectual, e isso tudo lá do iceberg, lá de cima, o currículo, né, a formação, a trajetória acadêmica, é 7%. O emocional é 38%. E é por isso que a gente está focando no emocional. E é por isso que muitas organizações já percebem a necessidade de ter no seu quadro funcionários que tenham inteligência emocional. Obrigada. Uma inteligência emocional lapidada. Então, eu trago um teórico conhecido como pai da administração, para dizer e ressaltar a importância disso que eu estou falando. O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Sim. Ouvir o que não foi dito. E dentro do que eu falei, o que é que não está dito? Vocês estão ouvindo para além do que o discurso das palavras está sendo apresentado? E como é que acontece a apreensão de informações? A gente tem 2 hemisférios cerebrais, hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Esse hemisfério esquerdo, ele é o hemisfério mais voltado, né, para o intelectual. Então, ele é, vamos falar pela ótica dele. Eu sou hemisfério esquerdo, eu sou um cientista, um matemático. Eu amo o que reconheço, classifico, sou exato, linear, analítico. Esquerdo. Tem pessoas que têm esse tipo de comportamento, analítica, classifica, exato, preciso. Não é essa. E tem o hemisfério direito. Quem é o hemisfério direito? Essa multiplicidade de cores. Ele é a criatividade, é o espírito livre, é a paixão, é a saudade, a sensualidade, o som das gargalhadas, eu sou o que gosto. Aí você está perguntando quem faz terapia é visto tendo como inteligência emocional. Isso a gente vai ver que na inteligência emocional o autoconhecimento é o primeiro domínio. E o autoconhecimento é a base da terapia. Mas a inteligência emocional é mais do que autoconhecimento. E a gente vai chegar nesses cinco pontos. E se a dúvida persistir, você faz novamente que eu volto para ela. São os 2. Sim, todos temos os 2, tá? Por mais que alguém tenha mais desenvolvido um deles, a gente vai ter as 2 composições. E se alguém tiver interesse depois de pesquisar, procura as 9 inteligências. 9 inteligências de Gardner, Hauer.
Howard Gardner. Eu posso deixar o nome escrito depois. Vocês vão perceber que dentro do que é hoje identificado como inteligência, já são 9. Inteligência intelectual que vigorou até século XX, depois veio a inteligência emocional, para além delas tem inteligência espacial, inteligência sinestésica, inteligência linguística, inteligência lógico-matemática. É muito interessante. Ó, com certeza a matemática não tem. E a gente vai perceber que podemos sim ter enfatizado uma outra inteligência e outras a serem desenvolvidas. Alguém perguntou se por isso que a gente precisa sempre estar desenvolvendo. Se são 9, imagina você dar conta de, dentro do nível de excelência, de 9 tipos de inteligência. É muito difícil. Alguém perguntou se tem a ver com ser destra ou canhota. A questão do domínio, né, da escrita é direcionada ao cérebro. Quem tem uma inclinação à direita ou para a esquerda. Tem pessoas que são ambidestras. Elas têm o domínio tanto do seu hemisfério esquerdo quanto do seu hemisfério direito. Tem uma potencialidade de criatividade maior e também tem essa questão do analítico, do classificar, do categorizar. E é possível alguém não desenvolver alguma dessas? Sim. Sim, Isabelle. Eu vou para falar das 9. Ó. Porque eu gostaria de falar para vocês os principais domínios da inteligência emocional, porque a inteligência emocional é uma das 9. Percebe como a gente vai andando, e isso que era só intelectual, dominava, vigorava. Depois o emocional, a gente percebe que tem elas duas e outras. A competência técnica, que é direcionada a essa mente racional, né? Que a gente vai pensar no nosso hemisfério esquerdo, lembra? Ó? Branco e preto, analítico, lógico, estruturado, planejador. Como é que a gente consegue desenvolver essa competência técnica? Através de estudos, de conhecimento, de aquisição, de tecnologia. Ela é importante, mas não é mais suficiente. O mercado de trabalho não mais escolhe profissionais apenas pelo seu currículo. Ah, tem uma formação em tal área, é sinal de emprego direto. Hoje em dia, não mais. Para além desse currículo, disso que tal qual você, outros tantos terão, é necessário ter a competência interpessoal, que é da nossa mente emocional, o hemisfério direito. E como é que eu identifico essa competência interpessoal? Entre pessoas, que é a base do relacionamento humano. A gente vive sozinho? Não. Nossa espécie, né, humana, ela é extremamente dependente dentro de dados momentos de vida do suporte de outros. E a gente vai crescendo e tendo a necessidade dos outros por opção. O grupo de apoio, o grupo de identificação, né? A questão familiar, os grupos de identidade, né? Amigos de escola, amigos que têm algum interesse em comum, que você se conhece naquele espaço e vão desenvolvendo essa relação. E sim, Bruno, desde o início da humanidade. Por isso que a gente vive até hoje, por isso que a espécie humana sobreviveu, porque ela entendeu o sentido do gregar, a importância do gregário. Sozinho, eles eram facilmente destruídos, aniquilados pelos predadores. Quando começaram a se juntar, a aglomerar, naquela época já tinha aglomeração. Quando eles começaram a se juntar, eles foram percebendo que eles tinham mais força. Uma palavrinha, depois que vocês podem pesquisar, Ubuntu. Dentro da filosofia africana, Ubuntu é a força do coletivo. Juntos somos mais. Juntos somos mais. Somos mais fortes. Isolamento social por causa da pandemia foi a prova de que precisamos socializar. E gerou o quê? Fazer só o parênteses aqui com a contribuição de Érica. A questão do isolamento da pandemia trouxe o quê?
a ausência de vínculos sociais. E dentro dessa ausência de vínculos sociais, o que é que acabou suscitando no indivíduo? Isso, Érica, mais ansiedade. Já se sabe que já se sabe hoje, né, que aumentou o número de pessoas em busca de acompanhamento psicológico e que após a pandemia, esse número ainda será maior de pessoas adoecidas mentalmente, em decorrência, né, de todo esse cenário de risco de vida, risco de morte e tudo que foi relacionado a ele. E não se preocupe, quem se identifica já com essas situações, vocês vão ver que tem possibilidade de mudança. Vocês podem se tornar atuantes, atores, protagonistas desse processo. Então, inteligência emocional, ó, capacidade de criar motivações para si, persistir no objetivo, controlar os impulsos, que a gente estava falando no início, saber aguardar para satisfazer os desejos nos momentos mais oportunos, se manter em um bom estado de espírito, impedir que a ansiedade interfira na capacidade de raciocinar, ansiedade. Muitas vezes, quando a gente está numa crise de ansiedade, não fica difícil pensar, fica difícil raciocinar, às vezes um problema é bem simples, mas a mente consciente não consegue, porque a mente emocional está dominando, mandando estímulos, né, que acabam atrapalhando e parece impossível, atrapalhando esse processo de racionalização. E você pode, sim, ser empático e ser autoconfiante. Olha, chegou no nosso ponto principal, que eu gostaria de trazer para vocês. Inteligência emocional. Olha os 5 domínios. Autoconsciência, primeiro, que é autoconhecimento. Segundo, lidar com as emoções, que é o autocontrole. Terceiro, automotivação. Quarto, empatia. E o quinto, capacidade de se relacionar, que é relacionamento interpessoal. Você percebe que você tem, dentre essas cinco domínios, como é que tá? Se percebe um pouco mais consciente de você mesmo, esse olhar para dentro. As suas emoções, você consegue identificar, nomear? Tá, qual Aristóteles trazia lá no início? Dosar, identificar. Não é não sentir emoções, mas sim saber quando utilizá-las de forma mais efetiva. Como é que está você dentro do seu processo de caminhada? Você é automotivado para aquilo que você espera? Para aquilo que você se dedica a fazer? Você tem empatia? E relacionamento interpessoal. Ó, primeira, autoconhecimento. Eita, eu vou fazer as perguntas e vocês podem responder depois, pela questão do tempo, porque eu gostaria de apresentar tudo. Então, primeira habilidade, autoconhecimento. E conhecer-se, dentro dessa lógica de autoconsciência, vai melhorar a autoestima. Primeiro exercício para vocês fazerem. Anota para depois fazer. Dentro da lógica de se conhecer. Você pense em você e escreva 10 coisas que você gosta. Em você. Fisicamente, de atitude, de comportamento. Você. O que é que você gosta em você? Esse é o primeiro. Obrigada, Manu. O professor Manuel já está aqui, ó, né? Super eficiência. 10 coisas que você gosta de você. Pensou. Aí depois você vai escrever. Bruno gosta da altura, Bruno? Gosta da altura, Bruno. Você é baixinho, Bruno? Não sei. 1,81. Bruno. Junto com o meu 1,51, a gente vai dar um super equilíbrio. Ó, depois de você ter escrito 10 coisas que você gosta em você. Bruno, adorei, Bruno. Chega já humilhando a geral. 10 coisas que você não gosta em você mesmo. E se você pudesse mudar, você mudaria. Por um tempo, há algum tempo atrás, eu queria mudar a minha altura. Né? Aproveitando o gancho aqui de Bruno. Hoje não é mais um problema.
10 coisas que você não gosta e que se pudesse mudaria, tá? Aí depois você vai comparar dentre essas duas. O que é mais fácil? O que foi mais fácil de fazer? As coisas que você gosta em você ou as coisas que você, se tivesse como, você mudaria? E leva o tempo que você vai precisar. Se não conseguir pensar agora, pensa durante a noite, pensa amanhã e depois. E se alguém quiser conversar comigo sobre isso, é só me procurar lá no Instagram, né, o @ Monalisa Ernesto Silva, que a gente vai conversando sobre essas demandas. E depois você vai identificar o que é que, dentre essas características, que você gosta ou que você não gosta, o que é sua, que você percebe que é sua, ou o que é que alguém fala de você. Uma questão externa. Ah, minha mãe disse que eu sou isso. Você acha que você é isso, que essa pessoa disse de você? Para a gente começar a pensar dentro dessa lógica do autoconhecimento. Desvencilhando, se soltando do que é do outro. O outro tem um olhar que é dele, que muitas vezes é equivalente ao seu, ou pode ser contrário. Segunda habilidade, autocontrole. Ó, tá vendo a figurinha aqui? Essa pessoa tá autocontrolada? Literalmente saindo fumaça do ouvido? Então, autocontrole é o equilíbrio, que alguém perguntou lá no início, né? Vai ser o equilíbrio e não a supressão das emoções. Não é não ter emoções, mas sim saber equilibrar. Porque cada sentimento tem seu valor e significado. Por exemplo, tem pessoas que não gostam de vivenciar a tristeza, mas a tristeza, ela é essencial dentro da lógica do equilíbrio do indivíduo. Se alguém quiser assistir o filme, que às vezes o filme ajuda a ilustrar, procura assistir divertidamente. A gente busca tanta felicidade e às vezes esquece que viver momentos de tristeza são necessários para que a gente valide e reconheça os momentos de felicidade. É como se fosse um contraponto que se complementa. Sabe, yin e yang, duas forças diametralmente opostas que se complementam. Então, se a gente sufocar, imagina, às vezes, né, a pessoa vê lá no filme da menina e fica imaginando o seu centro de controle. Quem está comandando agora é a raiva, é o nojo, é a felicidade, é a tristeza, é o medo. E a gente vai perceber que somos passíveis de vivenciar diferentes emoções durante o nosso dia. Às vezes a gente acorda com emoção, né, um estado de espírito e termina o dia em outro. Né? Positivo ou negativo lá no início, positivo ou negativo aqui. O medo de sentar no controle. As pessoas têm imaginando, né, essas emoções e as pessoas, a tristeza, lá no filme, né, quem falou aqui? Ana Luísa. As pessoas, as emoções, elas repeliam a tristeza. E a bichinha ficava lá, né, bem cabisbaixa. Até perceber que ela é tão essencial quanto a felicidade. Não vou dizer mais nada, porque vai que alguém ainda não tenha assistido o filme. E isso é o que nos mantém vivos. Eu gosto de fazer analogia com eletrocardiograma. O movimento das batidas do coração. Não sei se alguém já viu. Alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo, 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 baixo. Quando a gente chega no ponto da reta, o que acontece? Lá naquele monitor cardíaco. Morre. Sem enfeite, morre. Então, a nossa vida, a gente vive uma montanha-russa de emoções. Estamos aqui, aí depois estamos aqui. Aí algo acontece, que a gente sobe, aí volta e vai e volta. Sabe aquele dia que é tudo perfeito e no dia seguinte dá tudo errado? Isso é o movimento da vida. E quando a gente percebe que não há mais movimento, mais impulso, mais ação, é porque não há mais vida. É o famoso pi, pi. Mateus, que nome lindo. Pi, 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 pi. Que a gente tenha consciência dessas emoções para que não nos tornemos mortos em vida.
que você viva todas as suas emoções em sua plenitude. Emoções extremadas. A gente já precisa de um suporte psicológico, porque é patológico. Aquelas pessoas que têm, né, um movimento estereotipado. Por exemplo, está numa situação de velório e tá rindo descontroladamente. E você tenta fazer com que ela pare e ela ri ainda mais. Ela chora de rir. Tem algo que precisa ser investigado. Normal não é. Dentro dessa lógica, né, do extremado. Quero flores em vida, colhidas no jardim do amor. Que lindo. Deixa eu ver o que vocês falam. Tem como evitar essas emoções sufocadas, ou ao menos passar por isso mais rápido? A melhor forma de não evitar, mas de identificar, é dentro dessa lógica do autoconhecimento. Muitas vezes você tem uma ação porque você aprendeu que era para agir dessa forma. Porque sua mãe sempre fez assim, porque sua avó fazia assim. E você vai fazendo sem perceber que está fazendo, no automático. Quando você se torna protagonista disso, você exerce o poder de influência. Altos e baixos é o tempero da vida, que faz com que a gente viva de forma equilibrada. Terceira habilidade, automotivação. Ter a consciência de que a motivação, ela não está fora, não. Ela está aqui, ó. Dentro de você. Dentro de você. Ter metas, objetivos é essencial. Todos aqui estão no ensino técnico, né? Ou a maioria. Qual é o objetivo? É fazer o quê? No final desse ano? Daqui a 2 anos? Vou sim, disponibilizar. Daqui a 2 anos, daqui a 5 anos. O que é que vocês querem? Formar. E depois de formar, vai fazer o quê? Sabe, assim, começar a pensar na grande meta e em pequenos objetivos, no grande objetivo e pequenas metas, destrinchar para conseguir alcançar esse lugar lá. Senão a gente fica como Alice, lá no País das Maravilhas. Quem não sabe, o gato diz a ela, né? Quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Eu estou andando, mas eu não sei para onde eu estou indo, então eu posso ir para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Que você possa fazer coisas por você. Muita gente faz pelos outros. Mas o que é que você tem feito por você? Aí eu deixo novamente esse questionamento, a grande interrogação. O que é que você tem feito por você? E tenha orgulho da sua vida. Tenha orgulho da sua trajetória. Seu caminho é diferente do caminho do colega? É, porque a sua vida é outra. Suas variáveis familiares são outras. O seu objetivo pode ser outro. Ou mesmo, mas com tempos distintos. E para isso você tem que focar no que é seu. E se você tiver a vontade de comparar, que você se compare a ontem. Ah, hoje eu tô mais maduro, mais evoluída. Lá no passado era mais difícil, era mais lento esse processo de assimilação. Não se compare a um terceiro, ou aquela pessoa lá da revista. Não. Se compare a você. Você mesmo. E saiba que a neurociência já explica que nós somos o que pensamos. E pense certo. Você pensando certo, você vai encontrar um caminho, né, de estratégia para conseguir ser o que é que você está pensando. Se você dizer, eu não presto, você vai mandando estímulos para a sua mente que você é uma pessoa ruim. E situações vão acontecendo e você vai validando, vai percebendo que você não presta. Que eu sou tóxica. É a rede social, aqui é a contribuição. A rede social, ela pode ser... Tem os dois lados, né? E vai depender do uso que você faz dela. Se você usa a rede social para tentar acompanhar a vida do outro, no sentido de desejar ter aquilo, aquela pessoa que tem sucesso, que tem isso, tem aquilo, tem aquilo. E você vai criando padrões. Que para aquela realidade dele, dá certo. Para a sua, pode ser que não dê. E você vai se martirizar dentro dessa lógica de tentar ser o outro, mas você é você. E que riqueza que você é você. Só você não percebe. Ó. Deixa eu adiantar essa parte, para que tem mais 2 ainda. Quarta habilidade. Empatia. Olha só, gente. Tá vendo a imagem aqui dos 2 macaquinhos? E a gente pode
perceber que há como se fosse essa disponibilidade, né, de acolher aquele outro ali. É só humanos que têm o domínio das emoções. Quantos animais parecem se comunicar com os donos, né, de forma que a comunicação acontece? Eles falam, 7%, é o não verbal, 55. 55. Então, você é empático ou apenas simpático? E qual é a diferença? A simpatia é você ser solidário, pegar na mão. E a empatia pressupõe a compreensão. Como assim? A empatia, você vai precisar se comunicar de maneira eficiente. Na simpatia, você julga, né? Você acha, se fosse comigo, não ia ser assim. Se fosse comigo, eu faria de outra forma. Porque você vai dentro da sua lógica. Eu estou comparando o outro com a minha lógica. Na empatia, você não julga. Já se parte dessa característica. Por exemplo, dentro de um processo psicoterápico, né, de acompanhamento psicológico, há a prerrogativa da empatia. O profissional, ele escuta o que você traz sem estar emitindo juízo de valores, sem estar criticando, sem estar colocando nesses padrões. Você vai falar com um amigo, o amigo te ajuda, oferece um ombro, mas muitas vezes ele fala os conselhos dentro da lógica dele. Se fosse comigo não era assim, se fosse comigo ia ser diferente. E muitas vezes a gente não quer saber conselhos, a gente quer ser ouvido. É reconhecer as emoções das outras pessoas. E o que é a quinta habilidade? Relacionamento interpessoal, entre pessoas. E saber identificar o relacionamento interpessoal vai ajudar em quê? Já falei que o ser humano é essencialmente gregário, vive no coletivo, vive com outros. Então, ao identificar esse relacionamento interpessoal, você vai ter a aptidão de gerenciar as emoções dos outros. Com mais liderança, e vai implicar na liderança, na eficácia interpessoal. E gerenciar as emoções vai precisar de outras duas habilidades da emoção, da inteligência emocional. Aquela segunda, autocontrole, e a quarta, empatia. Vamos lá, rapidinho. Quais são as 5 habilidades, quais são os 5 eixos da inteligência emocional? Primeiro, autoconhecimento, boa. Segundo, qual é o segundo? Autocontrole. Terceiro, é outro auto. Não? Automotivação. Quarto, empatia. E o quinto? Qual o quinto? Relacionamento interpessoal. Então, a gente tem o que é você e você, os 3 primeiros, os autoconhecimento, autocontrole, automotivação, é você e você. E tem o que é interpessoal, você e o outro. Você e o outro é o quê? Empatia e relacionamento interpessoal. Amor próprio se encaixa em qual sentido? Na empatia? São duas, Aisha. Enquanto você pensa aí, deixa eu só me encaminhar já para as considerações finais. Porque eu gostaria de trazer uma história. Eu tenho me percebido enquanto uma contadora de histórias. E agora eu gostaria de contar uma história para vocês. Começa com esse questionamento. Quem dobrou seu paraquedas hoje? Quem dobrou? Não, Vitor, não vai acabar, não. Conhecimento nunca se acaba. Quem dobrou seu paraquedas hoje? Essa pessoa aqui, percebam a imagem. Eu mesma dobrei, Maria Manuela.
E Jamile também. Eu acho. Ó, essa imagem. Esse senhor, capitão Charles Plumbley, está segurando uma imagem. Vamos ver como é a história. Por que isso? O hoje capitão, Charles Plumbley, ele era um piloto de bombardeio durante a Guerra do Vietnã, entre 55 e 75. Ele era esse jovem. Tá vendo? Que está perto do avião. Ele voou 74 missões de combate bem-sucedido. E o que é uma missão bem-sucedida dentro de uma guerra? E ele era um piloto de bombardeiro. Matava o bonde. Isso, Vitor. Tava geral. Concluiu o objetivo. Ele estava lá para fazer a missão dele, né? Era essa. Ele teve 74 missões com êxito. Nas 75, o avião dele foi atingido por um míssil e caiu. O que será que aconteceu com ele? Com esse jovem pessoa. Então, ele conseguiu sair da cabinezinha. Isso, acionou o paraquedas. E quando chegou no solo, vivo, foi capturado. E ficou 6 anos preso numa prisão norte-vietnamita. Quando ele conseguiu voltar aos Estados Unidos, após 6 meses de licença que ele tinha direito, ele retirou-se, né, da ativa, se aposentou, foi para a reserva. E passou a se dedicar a dar palestras relatando a sua odisseia e o que ele aprendeu na prisão. Ele saiu vivo do bombardeio e ficou 6 anos preso pelo inimigo. Então, se ele foi preso pelo inimigo, possa ser que ele tenha sofrido, né, entre outras questões, tortura. E o que acontece quando o inimigo captura o outro? Então, certo dia, num restaurante, ele foi saudado por um homem. Olá, você é Charles Plumbley? Era piloto no Vietnã e foi derrubado, não é mesmo? Sim, como é que você sabe? Aí a pessoa respondeu, eu era quem dobrava o seu paraquedas. Parece que funcionou bem, não é verdade? Claro que funcionou. Caso contrário, eu não estaria aqui hoje conversando contigo. Muito obrigado pela sua ajuda. Ele respondeu, surpreso e com gratidão. Nessa mesma noite, pensando sobre o assunto, ele não conseguiu dormir. Charles Plumbley se lembrou de quantas vezes ele havia cruzado com aquele homem no porta-aviões e nunca sequer ter lhe dado um bom dia. Ele era um piloto arrogante e aquele sujeito, um simples marinheiro. Pensou também nas horas que o marinheiro passou humildemente no porão do porta-aviões, enrolando os fios de seda de vários paraquedas, tendo em suas mãos a vida de alguém que ele nem conhecia. Então, hoje em dia, toda vez que ele vai iniciar as palestras dele, ele começa com essa pergunta. Quem dobrou seu paraquedas hoje? E sempre que eu falo isso, eu me emociono. Porque para que eu esteja aqui agora, eu precisei de algumas pessoas dobrando diferentes paraquedas para que fosse possível que eu estivesse aqui. E o que é um paraquedas? Pode ser algo físico, emocional, mental, espiritual. Alguém que fez algo por você. Quem fez algo por você hoje que você nem percebeu? Dentro da sua correria, dentro das questões pertinentes a cada uma de suas realidades. Que a gente possa validar o que a gente recebe. Seja uma refeição, alguém se dedicou para preparar aquilo para você. Seja um abraço, que hoje em dia, né, tá um pouco restrito, mas dentro de outras lojas, né, do relacional.
seja algo físico, alguma demanda, alguma dor que você precisou procurar um médico, precisou procurar auxílio e foi resolvido. Quem fez algo hoje por você? Vamos começar a exercitar a nossa gratidão? Não sei se vocês perceberam, mas meu menino saiu daqui. Por quê? Uma pessoa veio dobrar meu paraquedas. Assim que iniciou esse momento, ela estava com a minha menina mais velha. Tem 2 anos e 9 meses. E quando ela chegou, ela veio pegar o meu bebê. Que a gente possa ser grato. E a gratidão é uma das formas de perceber o nível de inteligência emocional. Alguém perguntou, como desenvolver, se tem teste? Formas de desenvolver. Autoconhecimento, autocontrole, automotivação, empatia, relacionamento interpessoal. E dentro da lógica da empatia, que você possa perceber que o outro possa ser que esteja vivendo situações que para aquele momento ele precisa de um suporte e não de um julgamento. Ele precisa de um auxílio, de uma mão, de um ombro, e não de alguém que vai dizer o que é certo a ser feito. Não de alguém que vai mostrar o caminho porque você já andou nessa estrada. Que a gente possa ser empático, que a gente possa ser, de fato, solidário. Muitas guerras, batalhas são travadas na vida desse outro, que você não sabe. O iceberg, ó, novamente lá do início. Você vê isso aqui, gente. O iceberg é tudo isso aqui abaixo. Que a gente possa validar quem está ao nosso lado, quem está ao nosso redor. Nos auxiliando para que a gente possa nos tornar uma pessoa melhor. E agora eu pergunto a você, novamente. Quem dobrou seu paraquedas hoje? Faça com que essa pessoa saiba que hoje ela fez algo para você que foi de extrema importância. Eu agradeço por Manu ter me trazido para essa oportunidade. Manuele, né? Eu conheço Manu. Por professora Manuele ter nos trazido a esse momento. Para que eu pudesse, com vocês, dobrar com paraquedas. Não só o de Frederico, mas o meu também. E se der tempo, eu gostaria de trazer um exemplo. Não sei se vocês conhecem Cláudio Vieira. Acho que é 5 minutinhos só. Posso passar? Acho que vai ficar gravado quem precisar sair. Não sei como é que funciona. Mas deixa eu passar? Posso? Professora Williane? Pode sim, Mona Lisa. Obrigada. É rapidinho, tá, gente? Não sei se vai dar para ouvir, mas para que a gente possa acompanhar um pouco da história de Cláudio Vieira. Eu volto para ele, deixa eu pegar no e-mail. E para finalizar, uma contribuição de Mahatma Gandhi. Outra pessoa que talvez valha a pena você procurar saber um pouco mais da história dele. De ter promovido a independência, ter promovido uma revolução pela paz. O que é que ele diz? Você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Não sei qual é o resultado do que vai vir. Mas uma certeza eu tenho. Se eu não fizer nada, não existirão resultados. É muito cômodo permanecer na zona de conforto. Mas se você continuar na zona de conforto, o que vai acontecer é você afundar lá no colchãozinho, bem confortavelmente.
Mas se você quer um resultado diferente, você precisa fazer algo. Que vocês possam se tornar esse protagonista. Isso tudo, quando você se torna consciente de si, você vai conseguir identificar a ansiedade, você vai conseguir identificar que elementos ou que problemas no contexto de trabalho isso vai trazer para você, ou pode trazer para você. A palavra-chave aqui é o quê? Inteligência emocional. Como é que está a sua? Como é que está a sua? Fica aqui a pergunta, o questionamento enquanto reflexão. Se vocês tiverem algum questionamento, alguma contribuição para fazer enquanto eu procuro o vídeo, estou aqui à disposição. Eis-me aqui. Deixa eu tentar só abrir. Fiquem à vontade, nada de encabulamento. Olha, alguém ligou o microfone. Na verdade, foi eu que liguei, Mona Lisa, porque a aluna Oi, Débora Cristina, ela disse que a inteligência emocional dela está melhor depois dessa oficina. Que bom, né? Eu fico muito, muito, muito realizada em saber disso. E aqui é só Ana, o começo. Cada um pode concluir, Mona Lisa. Sua fala. Cada um agora pode buscar novas caminhadas nessa trilha pelo autoconhecimento, pela inteligência emocional. Tá baixando, tá, gente? Já tá baixando. Ana Luísa está pedindo para que o link para medir o que seja disponibilizado, se possível, depois. Você pode enviar para a Manu, não sei. Envio é um teste, não chega a ser teste virtual, são algumas perguntas que é autoexplicativo, mas eu posso mandar para ela e depois, se alguém tiver dúvida, a gente vê o resultado. Baixou aqui o vídeo. Bruno Alexandre está pedindo para você falar um pouco sobre a sua visão a respeito da timidez. Da timidez? Sim, timidez. Certo. Deixa eu só colocar a Cláudia e a gente volta para finalizar com a timidez, pode ser? Pode ser, sim. Tá na minha tela não, né? Tá projetando a minha? Ainda está no slide. Deixa eu ver aqui. Dá para ouvir? Eu dei uma pausa agora. Dá para ouvir? Dá não, é para escutar? Fica travando um pouco, Mona Lisa, a reprodução. Então, deixa eu só... Vocês estão vendo, né? Não áudio direito, não dá pra Olha escutar. só. Ele tem uma doença congênita, artroglicose múltipla congênita. Ele foi, assim que nasceu, foi dito que ele não viveria pouco mais de alguns anos de vida. Hoje, esse é Cláudio Vieira. Ele contando a história dele, que uma pessoa foi escrever a história dele e ficou surpresa. Quanto que Cláudio Vieira conseguiu se reinventar diante da limitação que a doença trazia para ele, mas que isso não impediu ele de viver. E muito pelo contrário. Aí, numa parte determinada da matéria, o repórter pergunta como é para ele ver o mundo de cabeça para baixo, né? Ver o mundo ao contrário. Porque pela doença, ele tem a mobilidade dele é diferenciada. E ele disse que não é ele. Eita, tá com eco. E ele diz que não é ele que tá. Melhorou? Porque eu tirei o fone.
Não é ele que vê o mundo de cabeça para baixo, e sim as outras pessoas. Que a gente possa ter na nossa vida essa postura, esse tipo de comportamento. Situações difíceis acontecerão. Na sua, na minha, na vida de todo mundo. O que vai mudar é a forma como cada um vai se posicionar diante disso. Que você possa escolher ser o protagonista dessa história. Que você possa escolher a forma como você vai reagir, como é que você vai enfrentar aquilo que se coloca no seu caminho. Isso para crescimento, isso para mobilizar desenvolvimento, e isso também para você. Inteligência emocional. Pode ser desenvolvida? Pode. Ela pode te ajudar dentro do que você espera para você, tanto pessoal quanto profissionalmente. E alguém perguntou da timidez. Se isso ajuda a timidez? De pensar sobre... Como é a pergunta da timidez? Como você vê a questão da timidez? Qual é a sua visão sobre a timidez? Quando a gente fala em timidez, geralmente quem é tímido é o quê? Uma pessoa introspectiva. Uma pessoa que tem dificuldade de se expor, de deixar-se ser visto. Aí uma pergunta para você, que se identifica como tímido. Por quê que você não quer ser visto pelos outros da forma como você se vê? Por que se encolher sempre nessa concha, né? nessa zona de conforto? Talvez pensar um pouco em você ajude nesse sentido de perceber o porquê que você tem posturas ou tem ações que muitas vezes tira de você possibilidade de fala. Não vou falar não porque eu sou tímido. Foi dado aqui várias vezes possibilidade de fala. Um ou outro se manifestou. Não vou falar não porque eu sou tímido. Não vou ligar minha câmera não porque eu sou tímido. Eu não quero que as pessoas me vejam. É uma característica individual? Mas ela pode ser desenvolvida. Ela pode ser lapidada. Quantas oportunidades você tem perdido por essa postura excessivamente tímida? Faz sentido ser? Se faz sentido ser para você, tudo bem, tranquilo. Se você percebe que ela tem te causado mais ônus, mais perdas do que ganhos, por que não mudar? Ou por que não desenvolver? Né? Eu não tenho respostas, né? A minha lógica mais é no sentido de fomentar a reflexão. Eu trago perguntas e cada um aqui vai encontrar as suas próprias respostas. Faz sentido ser tímido? Perfeito. Faz sentido perceber que eu tenho perdido oportunidades por conta da timidez? Perfeito. Eu quero mudar, eu quero ter uma oratória melhor, eu quero me comunicar melhor. Comunicação. Perfeito. E cada um aqui vai procurando se encontrar nesse discurso. O discurso aqui é para muitos, né? Teve um momento que a gente tinha 70 pessoas. Mas para cada um chega de uma forma diferente. Porque são indivíduos únicos. Único. Cada um dentro da sua unicidade e complexidade. Agradeço a oportunidade. Foi um prazer estar com vocês. Me coloco à disposição se alguém depois quiser tirar alguma dúvida sobre o material que eu vou disponibilizar. Vou passar o material para a professora Manuele e depois ela vai chegar até vocês. E quando vocês responderem, se quiserem também bater um papo sobre isso, é só me procurar. Respondo. Pode ser que eu demore, mas eu respondo. E se quiserem depois outras oportunidades, aproveitem as outras palestras, aproveitem o evento, que eu sei que tem várias programações simultaneamente. Eu acho que eu já estourei um pouco a mais o tempo programado, mas que vocês possam buscar sempre esse movimento de crescimento e desenvolvimento. Eles estão dizendo que seria bacana que tivessem outros momentos como esse, Mona Lisa. Mulher, me chama, mulher. Manu, tô te vendo agora. Mona Lisa, eu gostaria de agradecer você e dizer que você, no momento da reflexão sobre o paraquedas, né? Você disse que a gente precisa verbalizar aqueles que estão ali nos ajudando. Então, eu gostaria de verbalizar para você a gratidão por ter dobrado nossos paraquedas hoje. Porque ontem nós tivemos uma reunião aí com professores e alunos de gestão e a maior demanda que foi colocada pelos alunos foi justamente a falta de um diálogo com o psicólogo.
a falta de um psicólogo na escola. E, de repente, está aqui você. Então, tudo isso é propósito, né? Teria que acontecer, tinha que ser você. Então, agradecer a você pela sua disponibilidade, pela sua garra aí de estar em 1001 habilidades e funções, né? Com o seu bebê, com a sua rotina, e ainda assim nos dando o prazer de ouvi-la e aprender, né? De maneira tão dinâmica e extrovertida, tudo que nós aprendemos hoje. Então, muito obrigada, gratidão. Obrigada, Manu, também, por ter me colocado nessa palestra, nessa temática, eu adorei. Isso aí, Willy. Obrigadão por contribuir também. Willy Joel está aí, Fredinho. Mona Lisa está nos ouvindo ainda porque está parado. Tô ouvindo sim. Será que ela caiu, minha gente? Tô aqui. Graças a Deus. Tem como tu fechar compartilhamento? Porque aí você vê as carinhas do povo também. Ah, mulher, desculpa. Fechei. Olha, a Frederica apareceu também agora. Ai, Fred, bonitão, tá vendo? Os professores da escola, minha filha, são tudo lindo. Olha só, gente. Liguem as câmeras, muito bem, Fredinho. E a Vânia, aparece aí, teu rostinho. Renato. Olha, gente, então, realmente foi muito gratificante. Eu deixei o Willy falar aí, que realmente palavras maravilhosas de Willy. E foi muito gratificante ter você, Mona Lisa, você aceitar de última hora, né? Graças a Deus. O pessoal disse, é ruim chamar de última hora. Não, mas tem que tentar, a gente tem que tentar até dar certo. Né? Porque a outra palestrante, pessoal, ela passou mal pela manhã, mas eu disse, não, Deus quando toca a gente, né, tudo tem um propósito. Realmente foi abençoado, né, ter você aqui com a gente, né, você trazer você deu aí um testemunho, porque você está aí com 2 crianças, né, sua mãe chegou para acolher, para ajudar, dobrou seu paraquedas hoje, e como ele falou, você também dobrou o nosso hoje, né, minha mãe dobra o meu todo dia, e a gente só tem a agradecer mesmo por você ter aceitado estar conosco, né? Eu conheço Mona Lisa de uma especialização que eu fiz, gente, mas é um ser humano maravilhoso mesmo, tá certo? Então, a gente só tem realmente a agradecer que a gente possa ter outros momentos com você, né? E você também se sinta acolhida pela nossa escola, SJP, City Mangabeira. Se alguém quiser falar mais alguma coisa também para finalizar, até um aluno, se quiser se colocar, é importante, gente. Deixa eu só tirar uma dúvida que alguns alunos falaram comigo pelo WhatsApp, disseram que gostaram muito da parede que está aí, parede de fundo de Mona Lisa, e perguntaram qual é a frase que está aí. Então, se você puder dizer para a gente. Digo. Já aproveitando, a minha frase é o meu posicionamento de mundo, né? Por que que eu aceitei de imediato o convite diante do que me foi proposto lá no finalzinho da manhã. Eu estava saindo para fazer algumas coisas, mas aceitei. O que é que me mobiliza? Compartilhar e servir. Então, eu tenho paixão em compartilhar e amor em servir. Essa é eu pessoa no mundo. Mona Lisa Ernesto Silva. E aqui no finalzinho, aqui do lado, né? Não sei se dá para ver, tem o meu farol, ser luz, né? Ser um laço de luz na vida de outras pessoas. E as cerejeiras, né? Que enquanto flor, ela tem um sentido muito emblemático lá na cultura japonesa, porque a floração dela é só uma vez ao ano. Então as pessoas esperam um ano todo para ter um momento único. Isso é único. Tal qual esse encontro. É único. Acontece uma vez. O propósito é uma vez. E é compartilhar e servir. Eles não querem falar, mas então deixa eu aproveitar, Uliane, para mim, agora, né, a minha tréplica. Vocês falaram em propósito. Eu acredito muito. Tenho percebido dentro de uma conexão com o divino, com o espiritual, e eu valido muito, eu estou muito atenta, eu escuto os sinais. Ontem eu estava vendo
uma palestra numa escola. Aí eu fiz, que bacana. Aí o Manuvo me chama lá. Analisa, você tem interesse, disponibilidade? Eu fiz, mulher, vou. Ou seja, Deus está falando comigo, eu escuto e vou. E as coisas, não, as coisas vão se ordenando, as coisas vão confluindo para que o sentido maior aconteça. E eu sei que eu não estou aqui por nada, né? Não é para preencher 1 hora do tempo de vocês. Tem um sentido maior, tem um propósito. E eu valido, eu entrego, aceito, valido e agradeço. Agradeço pela presença de vocês, agradeço pela possibilidade de, mais uma vez, dobrar o meu paraquedas e pela presença de vocês nesse momento de escolha. Tem simultaneamente, né, outros encontros, e vocês estão aqui por uma razão, e só vocês vão saber, porque o propósito também é individual. Tem o meu, coletivo, mas tem também o individual. De Matheus, que apareceu, de Ana Luísa, que apareceu, Renato, que apareceu e saiu. Algum aluno? Ana Luísa, fala, Ana Luísa. Seria muito bacana que um aluno se disponibilizasse a ligar o microfone. Matheus levantou a mão. Matheus levantou a mão. Eu só tô me apoiando. Não, Matheus, você começou a falar. Diga aí, Matheus. Os professores querem ouvir você também. Você reclama que ninguém lhe escuta? Fale. Matheus, dê seu testemunho no evento que você participou, que ninguém acreditava. Ele foi um dos ganhadores de um evento que teve, estadual, na Mona Lisa. Matheus, e tu não quer falar sobre isso, Matheus? Conta como foi, É uma coisa passada, né? Mas é sua história, Matheusinho. Foi divertido. Mas também foi bem irritante, né? A gente teve algumas explicações, ficava brigando muito, mas deu tudo certo. Obrigada, Matheus. Deu certo, tá vendo? No futuro, outras tantas coisas também vão dar certo. Não me diz. Tchau, gente. É verdade. Mais alguém? Ô, Mona Lisa, eu acho que o Willi quer falar. Não. Mona Lisa, eu só queria acrescentar aí o que você falou em relação à timidez. Realmente, o quanto a gente perde em ser tímido ou não ousar, né? Ou ter esse medo, receio do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão pensar. E realmente eu perdi muita coisa, né? Muita fase da minha vida eu fui muito tímida. E quem diria, né? Na graduação mal falava e, assim, graças a Deus, hoje em dia consigo falar e sou professora. Então, é um obstáculo que muitos podem vencer também, se quiser, né? Se tiverem vontade mesmo de fazer e de quererem melhorar para isso. Para isso, tem os professores, né, que vão lapidando tudo isso aí, e você também foi um canal para isso aí. Então, só agradecer mesmo, que Deus abençoe sua missão aí, enquanto profissional, né, na área, professora, mãe, né, que é um desafio muito grande também, que Deus abençoe muito sua família aí, e tudo que você faz, né, e cada um dos professores e alunos que estão aqui também. Gente, aproveitem o encontro, aproveitem o dia, aproveitem a vida de vocês. Ninguém vai viver, ninguém pode viver sua vida por você. Nem sua mãe, nem eu, nem seu pai, nem seu irmão, nem seu professor. Ninguém pode viver, porque ela é sua, e é só sua. E é sua responsabilidade deixar que os outros dominem ou dominar a sua própria vida. Me procura, vamos dialogar, vamos me procurar.